Olá, Carter Brooks aqui. E hoje vamos acompanhar os horríveis momentos finais de 5 pessoas que tiveram seus rostos arrancados e comidos por animais. De um guarda florestal que acreditava que a familiaridade com ursos significava segurança, a um veterinário que se aproximou da companheira de um leão contra todos os avisos. Nossa jornada começa na Carolina do Norte, onde os últimos minutos aterrorizantes de Roger Finch começaram com marcas de garras frescas que ele escolheu ignorar. Era 18 de julho de 2015, em uma área de acampamento remota perto da trilha dos Apalaches, no oeste da Carolina do Norte. A floresta densa cercava o acampamento com arbustos de frutas carregados. A visibilidade através das árvores era limitada a cerca de 30 pés. O chão estava macio devido à chuva recente, mostrando pegadas claramente. Roger Finch tinha 34 anos, um guarda florestal de folga de um distrito vizinho. Ele estava acampando sozinho há 3 dias, documentando o comportamento de ursos negros durante a temporada de frutas para um projeto de conscientização sobre a vida selvagem. Roger tinha 8 anos de experiência como guarda florestal, mas havia se tornado confortável com a população local de ursos. Apesar de seu treinamento profissional, ele havia se tornado negligente com seus próprios protocolos de segurança. Ele havia encontrado ursos negros dezenas de vezes sem incidentes e acreditava que sua experiência o fazia ser aceito pelos ursos locais. Os guardas florestais haviam colocado avisos sobre uma ursa com filhotes, mostrando comportamento agressivo. Ela havia simulado um ataque a 2 excursionistas 4 dias antes. Roger a tinha visto 2 vezes à distância e acreditava que ela estava acostumada com ele. Ele até a chamou de Bella em suas anotações de campo. Naquela manhã, Roger encontrou marcas de garras frescas nas árvores perto de seu acampamento, mais altas e profundas do que antes. Os arbustos de frutas ao redor de sua tenda tinham sido despojados durante a noite. Fezes quentes estavam a 6 metros de sua barraca. Seu fogareiro de acampamento havia sido derrubado enquanto ele dormia. O urso estava ficando mais ousado. Mas Roger racionalizava cada sinal, dizendo a si mesmo que ela estava apenas seguindo seu padrão normal de alimentação. Ursas adultas de urso negro pesam entre 70 e 110 quilos, mas podem correr a 50 km por hora e escalar árvores facilmente. Normalmente tímidas, as fêmeas com filhotes são altamente protetoras e são responsáveis pela maioria dos ataques graves. Ao defender os filhotes, elas miram no rosto e na cabeça com uma força de mordida estimada entre 600 e 700 psi e garras de 2 polegadas projetadas para rasgar carne. Roger agachou-se a 40 pés de sua tenda, trocando uma lente de câmera de costas para a floresta. O spray de urso dele estava preso à mochila. A 2 metros de distância, ele ouviu galhos se partirem. Ao se virar, viu a ursa emergir com 2 filhotes atrás dela. Ele se posicionou diretamente entre a mãe e seus filhotes. Os filhotes estavam do outro lado da sua tenda. As orelhas da ursa se achataram. Seus lábios se retraíram. Sem aviso de grunhido, ela avançou, cobrindo 12 metros em menos de 3 segundos. Roger levantou os braços e gritou. Ela não parou. A 4,5 metros, ele se virou para correr. A pior resposta. A 1,5 metros, ele tentou se encolher em posição fetal. Tarde demais. O urso de 100 quilos bateu em seu peito, tirando o ar de seus pulmões. Sua primeira patada abriu 4 cortes paralelos da têmpora ao maxilar, virando sua cabeça de lado. O segundo golpe agarrou seu couro cabeludo, levantando um pedaço de pele sobre seu olho esquerdo. Roger cobriu o rosto com os braços. O urso mordeu seu antebraço direito, os caninos perfurando até o osso, e sacudiu violentamente, arrastando-o por quase 2 metros no chão. Quando seu braço parou de se mover, ela se concentrou em seu rosto. Suas mandíbulas se fecharam sobre seu crânio. Seu osso da bochecha quebrou. Ela rasgou o rosto dele com os dentes, arrancando o tecido da bochecha esquerda. Depois rasgou o nariz e o lábio superior, avulsionando parcialmente ambos. O ataque continuou por aproximadamente 30 segundos, antes que a ursa ouvisse caminhantes se aproximando. Ela recuou com seus filhotes à medida que os sons se aproximavam. 2 caminhantes a 200 metros de distância tinham ouvido barulhos e sons perturbadores. Eles se aproximaram cautelosamente, fazendo barulho. Quando chegaram à clareira, o urso havia desaparecido. Roger estava inconsciente, rosto irreconhecível. O lado esquerdo estava destruído, bochecha ausente, expondo dentes e mandíbula. Órbita do olho esquerdo esmagada, olho rompido. Nariz e lábio superior parcialmente avulsos. Lacerações profundas expuseram o osso do crânio. Seu antebraço direito apresentava fraturas expostas, osso visível através da carne rasgada. Perda significativa de sangue havia se acumulado sob ele. O excursionista tinha serviço de celular mínimo e chamou a emergência às 9h47 da manhã, enquanto sua esposa aplicava pressão nos ferimentos de Roger usando suas roupas de reserva. A estrada mais próxima acessível por ambulância estava a 45 minutos de caminhada. Um helicóptero médico foi enviado, mas levou 38 minutos para chegar devido às condições climáticas. Os paramédicos chegaram a Roger às 10h52 da manhã, 65 minutos após o ataque. Roger morreu durante o voo de helicóptero por volta das 11h20 da manhã.
Múltiplas fraturas no crânio com hemorragia intracraniana e comprometimento das vias aéreas provaram ser incompatíveis com a sobrevivência. Quando o urso foi rastreado e sacrificado 2 dias depois, o exame revelou traços de tecido humano consistentes com ingestão incidental durante o ataque. O caso foi considerado uma morte acidental, causada por encontro com vida selvagem. Roger morreu entre uma ursa e seus filhotes na selva dos Apalaches. Mas na zona rural da Geórgia, um cuidador voluntário descobriria que animais em cativeiro ainda são selvagens e muito mais fortes do que qualquer humano. Era 22 de março de 2016, em um pequeno santuário privado de animais na zona rural da Geórgia, cerca de 40 milhas fora de Macon. O santuário consistia em uma casa principal, vários anexos e 3 recintos de animais espalhados por 12 acres de propriedade arborizada. Carol Mendes tinha 41 anos. Era higienista dental que se voluntariava nos fins de semana como cuidadora do único chimpanzé do santuário. Ela trabalhava com o chimpanzé há 6 meses. Divorciada com 2 filhos adolescentes, ela sempre amou animais, mas não tinha treinamento formal com primatas. Os proprietários do santuário, um casal aposentado na casa dos 60 anos, asseguraram-lhe que o chimpanzé era gentil e socializado, não lhe dando treinamento formal, apenas instruções verbais sobre alimentação e limpeza. O santuário operava em uma área cinzenta legal. As licenças deles haviam expirado 18 meses antes, mas a fiscalização era frouxa, e os proprietários evitaram o escrutínio, mantendo um perfil discreto. O chimpanzé tinha mostrado sinais de agitação nas últimas semanas, andando de um lado para o outro por horas, recusando comida, fazendo exibições agressivas quando visitantes do sexo masculino se aproximavam. Um veterinário que o examinou 3 semanas antes recomendou uma avaliação comportamental e possível realocação. Os proprietários não podiam pagar e não deram seguimento. Mencionaram para Carol que ele parecia estranho ultimamente, mas garantiram a ela que ele nunca machucaria ninguém. Naquela manhã, Carol chegou usando um perfume novo e uma jaqueta amarela brilhante, ambos incomuns. O chimpanzé a observou através da cerca por 20 minutos, incomumente imóvel e focado. Carol percebeu, mas interpretou como interesse ou afeto. Chimpanzés machos adultos pesam entre 100 e 130 libras, mas são significativamente mais fortes libra por libra do que os humanos, com uma força explosiva na parte superior do corpo desproporcional ao seu tamanho. Eles têm dentes caninos com mais de 1 polegada de comprimento e uma força de mordida estimada em cerca de 1000 psi, suficiente para fraturar ossos e rasgar músculos. Em ataques, chimpanzés instintivamente miram rostos, mãos e genitais, mordendo repetidamente e arrancando tecido. Quando Carol se aproximou do portão do recinto, o chimpanzé foi para o canto mais distante e sentou-se de costas. Incomum, já que ele normalmente corria para o portão quando a comida chegava. Carol presumiu que ele estava emburrado. Ela entrou por um portão trancado por um simples gancho e fechadura, colocou a tigela de comida perto do centro e virou-se para sair, de costas para o chimpanzé. O chimpanzé se moveu instantaneamente, cobrindo 4,5 metros em menos de 2 segundos. Carol ouviu punhos e pés batendo no concreto e começou a se virar. Ele pulou em suas costas antes que ela pudesse encará-lo, seu peso de 52 quilos a empurrando para frente. Carol tropeçou, mas não caiu. Ela gritou. A primeira mordida do chimpanzé mirou o lado direito do rosto dela, com os caninos perfurando sua orelha e bochecha. Ele mordeu com força total e depois puxou bruscamente. A orelha se desprendeu, junto com uma grande parte da bochecha. Ela caiu para a frente sobre as mãos e joelhos. Sua segunda mordida agarrou o nariz e o lábio superior dela. Ele sacudiu a cabeça violentamente e rasgou ambos, causando uma extensa perda de tecido mole. Carol estendeu a mão direita cegamente para trás. O chimpanzé a agarrou e mordeu 3 dedos. Os ossos fraturaram audivelmente, e ele cortou o dedo do meio na segunda articulação. Ele mordeu seu rosto novamente. Bochecha esquerda, depois testa, depois olho esquerdo. A órbita do olho colapsou sob trauma repetido. Sangue escorria pelo rosto dela. Os proprietários do santuário estavam na casa principal a 80 jardas de distância. Eles ouviram Carol gritar e correram para fora. Quando chegaram ao recinto, aproximadamente 60 a 90 segundos após o início do ataque, Carol estava de bruços e imóvel. O chimpanzé agachou-se sobre ela, mordendo a parte de trás da cabeça dela. O dono, um homem, pegou uma barra de metal, entrou no recinto e golpeou o chimpanzé 2 vezes. Após um terceiro golpe no ombro, o chimpanzé recuou para o canto mais distante. Os donos arrastaram Carol para fora. Seu rosto estava destruído. Orelha direita ausente, nariz desaparecido. Apenas uma ferida irregular restava. Lábio superior arrancado, expondo dentes e gengivas. Bochecha esquerda, com uma grande seção faltando, expondo molares e osso da mandíbula. Órbita do olho esquerdo esmagada. Olho rompido. Mandíbula fraturada com deslocamento parcial. 3 dedos da mão direita dela estavam mutilados, um completamente decepado. Os serviços de emergência foram chamados às 3h18 da tarde. Uma ambulância chegou 22 minutos depois, estabilizou Carol e a transportou para uma instalação regional antes de ser levada de helicóptero para um centro de trauma. Carol morreu 4 horas depois, às 7h43 da noite, devido à perda de sangue e choque. Os danos faciais eram extensos demais para serem estabilizados.
Ela também desenvolveu síndrome do desconforto respiratório agudo por aspirar sangue durante o ataque. E o comprometimento das vias aéreas tornou impossível manter níveis adequados de oxigênio, apesar das tentativas de intubação. O chimpanzé foi sacrificado naquela noite. A necropsia revelou tecido parcialmente digerido, consistente com tecido facial em seu estômago. Os proprietários foram investigados por operar sem as permissões adequadas e por negligência. Nenhuma acusação criminal foi feita, mas eles foram proibidos de manter animais exóticos. O caso foi considerado uma morte por desventura. Os gritos de Carol ecoaram pelo santuário na Geórgia, enquanto o chimpanzé destruía seu rosto. No entanto, em uma plantação de chá na Índia, um consultor agrícola aprenderia que alguns predadores caçam em completo silêncio. Era 7 de novembro de 2014, em uma pequena plantação de chá nas colinas fora de Darjeeling, Índia. A plantação cobria aproximadamente 200 acres de encosta, com fileiras de arbustos de chá criando uma paisagem semelhante a um labirinto. Os arbustos tinham cerca de 4 pés de altura, densos o suficiente para esconder um animal agachado. Keith Lawson tinha 43 anos, era um especialista agrícola de Portland, contratado para avaliar métodos de cultivo de chá. Casado e com 2 filhos, ele estava hospedado na plantação há 2 semanas. Esta era a sua primeira vez na Índia, e sua primeira experiência em uma área com grandes predadores. Não havia recebido avisos específicos sobre leopardos, além de uma menção casual. Os trabalhadores haviam relatado mortes de gado no mês anterior, 3 cabras e um bezerro levados de fazendas próximas. Um cachorro havia desaparecido 3 dias antes, com apenas sangue e marcas de arrasto encontradas. O gerente da plantação tinha visto grandes pegadas, mas assegurou a Keith que provavelmente era um cachorro vadio, não querendo alarmar o consultor estrangeiro. Os moradores locais estavam viajando em grupos após o anoitecer e mantendo as crianças dentro de casa depois das 5 da tarde. Nada disso foi claramente comunicado a Keith. Naquela noite, Keith saiu da pousada às 6h45 da tarde para caminhar até o prédio principal para jantar, uma rotina que ele seguia todas as noites. A caminhada era de 400 jardas por um caminho de terra através da plantação de chá. O crepúsculo estava se instalando, criando sombras profundas entre as fileiras de arbustos. Keith carregava uma lanterna, mas ainda não a tinha ligado. Ele estava pensando em seu relatório e não notou o ambiente ao seu redor. Os leopardos geralmente pesam entre 36 e 75 kg e são considerados um dos grandes felinos mais poderosos em relação ao seu tamanho. Eles são predadores de emboscada, mais ativos ao amanhecer e ao anoitecer, confiando na furtividade e paciência. Ao atacar, eles geralmente miram na garganta ou no rosto com mordidas poderosas, capazes de fraturar ossos. Keith estava a 60 metros da casa de hóspedes quando o leopardo atacou por trás em completo silêncio. Cobriu 2,5 metros em um único salto, atingindo Keith na altura dos ombros. Sua lanterna voou de sua mão. Ele conseguiu apenas um suspiro sufocado. As garras do leopardo se cravaram em seus ombros e parte superior das costas, forçando Keith a cair de mãos e joelhos. Suas mandíbulas se fecharam na parte de trás de sua cabeça, os caninos perfurando seu couro cabeludo em 4 pontos. Keith gritou, um som agudo e desesperado que ecoou pela plantação. O leopardo ajustou sua mordida, cravando os dentes no lado direito do rosto dele. Os caninos perfuraram sua bochecha e entraram em sua boca. Ele sacudiu a cabeça violentamente, rasgando sua bochecha do ouvido até a boca. Sangue escorreu para sua boca e desceu pela garganta. Keith rolou parcialmente de costas, tentando empurrar o animal. O leopardo mordeu novamente, prendendo-se à sua testa e olho esquerdo. A força da mordida fraturou os ossos orbitais, rompendo o olho. Keith ficou mole. O leopardo mordeu sua garganta e parte inferior do rosto, fraturando sua mandíbula. Ele rasgou sua bochecha direita, puxando bruscamente. Uma parte do tecido se soltou. Mordeu novamente seu nariz e lábio superior, causando perda severa de tecido mole. O sangue encheu suas vias respiratórias. Um trabalhador da plantação, a 30 metros atrás de Keith, ouviu seu grito e começou a correr em direção à cena, fazendo sons altos e agressivos. O leopardo o ouviu e agarrou Keith pela garganta, começando a arrastá-lo para os arbustos de chá. O trabalhador jogou uma pedra, atingindo o leopardo. Ele soltou Keith e desapareceu na escuridão. O trabalhador alcançou Keith. Ele estava de costas, um olho destruído, o outro olhando fixamente. Seu rosto estava irreconhecível. Bochecha direita rasgada do ouvido à boca, expondo dentes e mandíbula, com partes de tecido faltando. Nariz gravemente danificado, órbita do olho esquerdo colapsada. Testa mostrava lacerações profundas, expondo o osso do crânio. Mandíbula fraturada e deslocada. Garganta apresentava múltiplas perfurações. Keith ainda estava respirando, com respirações rasas e gorgolejantes, sangue borbulhando de sua boca. O trabalhador alertou o gerente da plantação, que chamou a emergência às 7h02 da noite. A instalação médica mais próxima estava a aproximadamente 40 minutos de distância. O gerente e 3 trabalhadores carregaram Keith para o prédio principal em uma maca improvisada e tentaram estancar o sangramento. Keith estava inconsciente e não respondia. Os socorristas chegaram às 7h54 da noite, 52 minutos após a chamada.
Keith morreu no caminho, aproximadamente às 8h17 da noite, devido a trauma crânio-facial catastrófico, perda maciça de sangue, choque e comprometimento das vias aéreas. Os oficiais de vida selvagem chegaram na manhã seguinte e encontraram evidências de sangue e marcas de arrasto levando aos arbustos de chá. 4 dias depois, eles capturaram um leopardo macho a aproximadamente 3 quilômetros da plantação. Ele foi sacrificado e examinado. Tecidos consistentes com origem humana foram recuperados do estômago e posteriormente identificados forensemente como pertencentes a Keith. O caso foi considerado uma fatalidade relacionada à vida selvagem. Keith morreu em um caminho da plantação, arrastado para os arbustos por um leopardo que o perseguiu em silêncio. Mas no norte da Austrália, um guia de pesca aprenderia que os predadores mais perigosos são aqueles que você nunca vê chegando. Era 19 de fevereiro de 2017, perto de um acampamento de pesca remoto, ao longo de um rio de maré no norte de Queensland, aproximadamente 60 milhas ao sul de Cairns, Austrália. O rio era largo e de correnteza lenta, a água de um marrom turvo devido à chuva recente. Liam Callaghan tinha 31 anos, era um guia de pesca de Brisbane. Ele trabalhava como guia profissional há 6 anos, especializado em expedições de pesca de Barramundi, no norte de Queensland. Ele era experiente, bem considerado em sua área, e estava noivo para se casar em 4 meses. Por todas as contas, ele estava exatamente onde queria estar na vida. Liam estava guiando 3 turistas americanos, 2 homens e uma mulher, todos na casa dos 50 anos, em uma expedição de pesca de 3 dias. Este era o segundo dia da viagem. Enquanto voltavam para o acampamento no final da tarde, os turistas conversavam enquanto Liam se concentrava no barco e na água ao redor. Liam havia trabalhado em território de crocodilos por 4 anos, completado um curso de segurança com crocodilos e visto dezenas de crocodilos durante sua carreira. Ele nunca teve um encontro próximo e havia se tornado despreocupado com o protocolo de segurança. Frequentemente entrava em águas rasas para desenredar redes ou recuperar equipamentos sem incidentes. Naquela manhã, o operador do acampamento havia alertado o grupo sobre um grande crocodilo de água salgada avistado perto do local de lançamento do barco, estimado em 14 pés, com base nas marcas de deslizamento na margem. Ele disse especificamente a Liam para evitar entrar na água perto do local de lançamento. Liam assentiu. Mais tarde, fora do alcance da audição, ele disse aos seus clientes que os avisos eram principalmente para turistas que não sabem melhor. Às 5h30 da tarde, o grupo retornou ao local de lançamento do barco após uma tarde bem-sucedida. Liam percebeu que a rede de pesca estava emaranhada em raízes submersas a aproximadamente 6 metros do cais. A rede era um equipamento caro, e deixá-la durante a noite arriscava perdê-la completamente. Ele tomou a decisão de entrar na água e soltá-la ele mesmo. A água era de um marrom turvo. Liam não conseguia ver o fundo. Ele saiu do cais e entrou na água, que subiu dos tornozelos para os joelhos e para a cintura enquanto ele se movia em direção às raízes submersas. O fundo era de lama macia, que se movia ligeiramente a cada passo. Seus 3 clientes estavam no cais a 15 pés de distância, observando casualmente e conversando entre si. Um dos homens estava filmando com seu telefone, movendo lentamente pela paisagem do rio sem foco particular. Os crocodilos de água salgada são os maiores répteis vivos, com machos adultos atingindo de 16 a 20 pés e pesando mais de 1.000 libras. Eles são predadores de emboscada, capazes de permanecer imóveis debaixo d'água por longos períodos, praticamente invisíveis em condições turvas. Eles possuem a mordida mais forte registrada de qualquer animal vivo. Seu método de ataque é devastadoramente eficiente, lançando-se da água com velocidade explosiva, agarrando a vítima e arrastando-a para baixo. Uma vez submersos, eles realizam um giro mortal, girando rapidamente para desorientar, subjugar e desmembrar a presa. Toda a sequência do ataque à submersão pode levar apenas segundos. Liam estava a 6 metros do cais, em pé em água até a cintura, inclinado para frente com ambas as mãos, trabalhando para soltar a rede das raízes. Suas costas estavam voltadas para a água mais profunda. Ele estava totalmente focado na tarefa. O crocodilo estava imóvel, submerso a aproximadamente 1 metro na frente dele por um tempo desconhecido. Ele se aproximou silenciosamente e completamente sem ser detectado. A água explodiu. O crocodilo avançou verticalmente de baixo, sua cabeça maciça irrompendo pela superfície. Suas mandíbulas se abriram em um único movimento devastador. Todo o ataque ocorreu em menos de 3 segundos. As mandíbulas se fecharam sobre a cabeça e o peito superior de Liam simultaneamente. A mandíbula superior cravou-se no topo de seu crânio, dentes penetrando seu couro cabeludo e fraturando os ossos no impacto. A mandíbula inferior fechou-se sobre seu peito e ombro direito, dentes perfurando o tecido e entrando profundamente no músculo. Sua clavícula direita quebrou. A força da mordida o levantou parcialmente do chão, suspendendo-o brevemente nas mandíbulas do crocodilo antes de arrastá-lo violentamente para trás, em águas mais profundas. Liam não emitiu nenhum som. A força esmagadora em seu crânio e mandíbula tornou isso impossível. Seu corpo ficou mole quase imediatamente. O crocodilo o puxou para baixo. A água borbulhou e ficou vermelha. Sob a superfície, o crocodilo iniciou um giro mortal, causando trauma catastrófico nas articulações e tecidos moles. Os clientes vislumbraram brevemente o tecido azul e os membros pálidos antes que a água se acalmasse. O crocodilo emergiu novamente a aproximadamente 30 pés do cais. Liam, ainda preso em suas mandíbulas, então mergulhou novamente. A água gradualmente se acalmou.
O sangue continuou se espalhando pela superfície. Um cliente chamou os serviços de emergência às 5h38 da tarde. Os policiais chegaram 47 minutos depois. Oficiais de vida selvagem procuraram o rio de barco usando holofotes, mas a visibilidade era ruim na água escurecendo. O crocodilo não foi localizado. A busca foi suspensa ao anoitecer. O corpo de Liam foi recuperado 3 dias depois, preso em vegetação submersa rio abaixo, consistente com o comportamento típico de armazenamento de crocodilos. O corpo apresentava decomposição avançada e evidências de alimentação pós-morte. O exame determinou que ele morreu momentos após o ataque inicial devido a um trauma craniano massivo e afogamento. Seu crânio estava fraturado em vários locais. Seu ombro direito e parte superior do peito apresentavam extensas lesões por esmagamento. Havia perda significativa de tecido facial e do couro cabeludo. Oficiais da vida selvagem colocaram armadilhas ao longo do rio. 2 dias após a recuperação do corpo, eles capturaram um grande crocodilo de água salgada, macho, perto do local. Ele foi sacrificado e examinado. Restos humanos, incluindo tecido, fragmentos de ossos e pedaços de roupa, foram recuperados de seu estômago e confirmados forensemente como sendo de Liam. O caso foi considerado uma morte acidental, causada por um encontro com a vida selvagem. As mandíbulas do crocodilo prenderam a cabeça de Liam e o arrastaram para baixo em 3 segundos. Enquanto estava na África do Sul, um estagiário de veterinária aprenderia que os animais selvagens não reconhecem boas intenções, apenas ameaças. Era 12 de junho de 2016, em uma pequena reserva de caça privada na província de Limpopo, África do Sul, aproximadamente 90 milhas ao norte de Joanesburgo. A reserva cobria aproximadamente 2.000 acres de savana, uma mistura de pastagens, acácias dispersas e moitas densas. Rachel Dalton tinha 29 anos. Era uma estagiária de veterinária de vida selvagem de Londres, fazendo um estágio de 6 meses na reserva. Ela era apaixonada pela conservação da vida selvagem e sonhava em trabalhar na África desde a infância. Ela era confiante, capaz e ansiosa para se provar. Rachel fazia parte de uma equipe de 2 pessoas, realizando um exame de saúde de rotina no grupo de leões da reserva. A operação envolveu disparar um dardo em uma fêmea adulta a partir de um veículo. Depois se aproximar a pé para coletar amostras enquanto o leão estava sedado. Rachel havia participado de 3 operações de dardos anteriores, sempre auxiliando o veterinário sênior. Esta era a primeira vez que ela liderava, com o veterinário sênior supervisionando do veículo. Ela estava talvez excessivamente confiante, ansiosa para demonstrar que podia lidar com a responsabilidade. A fêmea adulta foi dardeada às 5h15 da tarde e caiu em 8 minutos. No entanto, o macho dominante do grupo estava circulando a área, andando de um lado para o outro e vocalizando, um comportamento incomum. O veterinário sênior sugeriu esperar que ele se afastasse. Rachel argumentou que precisavam trabalhar rapidamente antes que a sedação passasse. O veterinário sênior concordou relutantemente, mas insistiu em condições rigorosas. Ele ficaria no veículo com o motor ligado e Rachel deveria recuar imediatamente se o macho mostrasse qualquer comportamento de aproximação. Rachel saiu do veículo às 5h28 da tarde, carregando um kit médico. A leoa estava deitada a cerca de 12 metros de distância. O macho estava aproximadamente a 24 metros além dela, parcialmente oculto por árvores de acácia. Rachel caminhou confiante em direção à leoa e olhou para o macho uma vez, mas não o percebeu como uma ameaça. Desconhecido para Rachel, o macho e a leoa haviam acasalado recentemente, e ele estava exibindo o comportamento de guarda de parceiro, um dos estados comportamentais mais perigosos em um leão. Quando Rachel se ajoelhou ao lado da leoa e abriu seu kit, o macho parou de andar de um lado para o outro e ficou completamente imóvel, observando-a. Sua cauda se movia lentamente. Leões machos adultos pesam de 158 a 250 quilos, com músculos massivos nos ombros e pescoço projetados para abater grandes presas. Eles têm dentes caninos de até 7 centímetros e uma força de mordida poderosa o suficiente para esmagar ossos. Altamente territoriais e protetores, especialmente das fêmeas com as quais acasalaram recentemente, podem correr até 80 km por hora e cobrir 9 a 12 metros em menos de 2 segundos. Rachel colocou a mão no flanco da leoa para verificar sua respiração. O contato pareceu desencadear o ataque. O veterinário sênior viu o macho se mover e imediatamente gritou um aviso. A cabeça de Rachel se levantou rapidamente. Ela viu o leão enorme avançando a toda velocidade pela grama. Ela se levantou, largou seu equipamento e levantou os braços. Não importava. O macho a atingiu como um trem de carga. O impacto a derrubou para trás e para baixo. Ela caiu de costas com força, o ar sendo expulso de seus pulmões. O macho estava em cima dela instantaneamente, seu peso a prendendo no chão. As patas dianteiras dele pressionaram seus ombros, garras estendidas, perfurando sua camisa até o músculo. Rachel gritou, um som agudo e desesperado. As mandíbulas do macho se abriram e se fecharam em seu rosto. Os caninos superiores afundaram em sua testa, os caninos inferiores em sua mandíbula e pescoço. Sua testa fraturou. Sua mandíbula deslocou-se com um estalo audível. Sangue jorrou das perfurações. O macho mordeu com mais força, esmagando os ossos. O som de Rachel parou. Sua mandíbula estava esmagada e suas vias aéreas estavam se enchendo de sangue. Ele sacudiu a cabeça violentamente, balançando a cabeça dela de um lado para o outro.
Sua bochecha direita rasgou-se do ouvido à boca, expondo dentes e osso. O veterinário sênior engatou a marcha do veículo e dirigiu diretamente em direção ao macho, buzinando e gritando. O macho soltou o rosto de Rachel e olhou para o veículo, rugindo. O veterinário sênior acelerou o motor e se aproximou. Então disparou uma buzina de ar 2 vezes. O macho recuou, rugiu novamente e finalmente se afastou. Rachel estava deitada inconsciente de costas. Sua testa mostrava 4 feridas profundas com fraturas visíveis no crânio por baixo. Sua bochecha direita estava rasgada de orelha à boca, expondo dentes, mandíbula e o interior da boca com partes de tecido faltando. Sua mandíbula estava deslocada e fraturada em 2 lugares. Seu nariz estava esmagado. A órbita do olho esquerdo apresentava fraturas. Feridas profundas de perfuração cobriam seu pescoço e garganta. Seus ombros tinham feridas profundas de garras. O veterinário sênior comunicou-se por rádio com o escritório principal da reserva às 5h32 da tarde, menos de 4 minutos após o ataque. Um helicóptero médico foi enviado. Ele arrastou Rachel para a parte de trás do veículo, aplicou pressão nas feridas faciais dela com toalhas e tentou estabilizar suas vias aéreas enquanto mantinha vigilância sobre o macho. O helicóptero chegou às 6h14 da tarde. Os paramédicos iniciaram suporte avançado de vida, intubação, fluidos intravenosos, controle da pressão arterial. Rachel foi embarcada às 6h31 da tarde para um voo de 35 minutos até um centro de trauma. Sua condição piorou durante o voo. A pressão arterial caiu criticamente. Sua via aérea permaneceu comprometida, apesar da intubação. Ela morreu no helicóptero às 6h58 da noite devido a fraturas cranianas massivas, hemorragia intracraniana e comprometimento das vias aéreas. O macho não foi sacrificado. A política da reserva determinava que animais selvagens agindo naturalmente não seriam mortos, a menos que representassem uma ameaça contínua. Ele estava protegendo sua parceira, um comportamento natural. O ataque foi considerado resultado de erro humano. O caso foi considerado uma morte acidental. Obrigado por assistir. Se você gosta dessas histórias, clique aqui.